segunda vez, pegando a espada do varão aqui. Eita, meu Pai, é uma vitória, né? Vitória. Glória a Deus. Segunda vez, 5. Eu acho que a igreja conhece, né? Segunda vez. Louvado seja o nome do Senhor, né? Nós estamos estudando esse louvor hoje. Deus está dando livramento, igreja, eu creio. Eu creio, Jesus. Esse livramento é espiritual. Olha, tem uma nave de igreja. Uma nave de igreja. Hoje será. Tem um dom. Tem uma autoridade espiritual. Ele permanece. Tem um terreiro clandestino. Isso é revelação. Tem uma forma de igreja. Mas o nosso Deus é digno de honra e de glória, né? Vamos buscar glória, vamos buscar enquanto se pode achar, enquanto está perto. Eita, maravilhoso. Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: aleluia. E disse esta sua senhora, Oxala, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Olha aí a informação do crente, do servo, né? Então, uma jovem que foi tirada da terra de Israel, ao qual dava bom testemunho, e contemplava a glória de Deus na vida, né? Daquele homem de Deus, né? Eliseu. E muitos ali contemplavam. E Naamã, como era um homem chefe do exército do rei da Síria, se empolgava, achava que era o bambambam, eu vou lá e faço do meu jeito, da minha forma, assim o rei decreta. Mas muitas vezes Deus permite nas nossas vidas para que algo aconteça, algo se estabeleça, Deus possa alcançar alguém que não conhece a Ele, e permite tamanha circunstância que aconteça para que nós venha conhecer a Deus. E Naamã não conhecia Deus, mas Deus dava livramento aos sírios através de Naamã, porque Deus via que Naamã, aleluia, chamava a sua atenção, né? No modo dele ser, que ele era fiel ao seu Senhor, ao seu rei, né? Imagine lá dos céus o papai olhando, mas se Naamã me conhecesse, ele ia saber a autoridade que tem sobre ele, que vem acompanhando ele, não é da agora. E Naamã leproso, mas a bênção chegou. Está onde? Dentro da casa de Naamã, está implantada lá, mas até aqui ninguém entendeu nada. Naamã vai lá, leva alguém, leva homens de boas estaturas para trabalhar como escravo, e no meio vem uma jovem, aquela jovem ficou detida ao serviço da sua senhora. Ele de fato decantará a serra. E ali, quando Naamã veio, eu imagino quantos dias aquela jovem passou, eu imagino a sua senhora começa a fazer amizade, aquela conversa toda, muitos dias, meses, já estava quase como uma filha, né? Uma pessoa da casa, e agora ela vê Naamã vindo, glória a Deus, que ela olha e vê que ele é leproso, e ela se sensibiliza e olhar se o meu Senhor estivesse diante do profeta, aleluia, eu conhecesse o Deus que ele sei, né? Ele ficaria sã, curado. Qual é a mulher, qual é a senhora que quer ver seu esposo curado, livre de males, presente, vindouro? E aquela mulher botou ali na sua mente, e olhando para aquele homem, ela disse para ele: olha, aquela jovem que veio na equipe de homem, a comitiva de homem, ao qual foi levado como escravo, se você conhecesse o Deus de Eliseu, se você conhecesse a Deus, você fica sã. Vai, corre depressa, eu conto desse Deus. E ele foi lá e falou para o rei, glória a Deus, o que a jovem falava. Jesus, grande e poderoso Deus, Glória a Deus. aleluia, Deus maravilhoso, Mene Tekel. Isso é espiritual, viu, igreja? Aleluia. Quando fala em Mene Tekel,
a mão misteriosa, né? Que escreveu sobre a parede, sobre a parede, só teve um filho de Deus que conseguiu ler. Foi? Eu não me lembro que foi Daniel. Aleluia, e eu creio nesse mistério. Veja só, o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou o seu Senhor, dizendo assim, e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Então tomou na sua mão 10 talentos. Imagine as bênçãos ali, as riquezas, ouro, prata. O rei com o pensamento de comprar a cura, né? Para Naamã. Ai, leva lá, eu tenho tudo aí, leva bastante. Mas o homem de Deus não quis, não aceitou. Ele rejeitou, disse: não, meu Deus, já deu ouro e a prata, eu não preciso. Glória a Deus. Mas Naamã, ali na porta, bateu, insistiu. O homem de Deus olha para Geazi, e Geazi vai lá, diz aí que lave 7 vezes no Rio Jordão, e ele vai ficar santo, curado. Diz aí. Santo é o teu nome. Aleluia. Obedece, dá conselho para fora, obedece quem tem juízo, né? Naamã agora vai ter que obedecer. Glória a Deus. O homem já deu um conselho: ó, vai lá, toma 7 mergulhos. E ele reclamou, indagou: ele devia ter mandado eu para outros rios, Rio da Prata, Rio da Mar, outros rios, mas limpo para eu tomar banho, o Rio Jordão. Ele achava que o Rio Jordão era como um salgadinho, né? Rio impuro. Eu vou tomar banho, que salgadinho. Tem outros rios aí para tomar banho. E a Bíblia diz que ali os seus com ele perturbado, porque era o eu, né? Soldado, né? O capitão, a autoridade. Eu vou dar o filho não, mas os seus com ele, mas parece que o Senhor, se ele mandasse o Senhor fazer uma coisa mais difícil, mais impossível, o Senhor não ia. Ele está pedindo para soltar 7 mergulhos no rio. Então imagine os seus com mais fé, mais confiança, crendo, aquela certeza que ele ia ficar santo, né? E convenceu a Naamã. Naamã chegou no rio, desceu, tomou o primeiro mergulho, nada, tomou o segundo, nada, o terceiro, nada, o quarto, imagina, já quero desistir, não acontece nada. Terrível, muito terrível, viu? Caindo por terra. Isso é para quem é servo de Deus. A Bíblia diz: aonde entrares eu entrarei, aonde fores eu irei. Mas ela diz assim: eis que eu estarei à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E assim sucessivamente. Já o inimigo não, o inimigo invade, derruba a porta, ele pelo telhado como ladrão, o Espírito Santo dele bate. Glória a Deus. E aí Naamã tomou 5 mergulhos, nada acontece. Imagine, vou desistir, não está acontecendo nada. Aí a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Gênesis 1, versículo 1, 2, 3. E disse Deus: haja luz. Houve luz, todas as trevas foram por ele dissipadas. O Espírito Santo Deus pairava sobre as águas. Aí Naamã dá o 7º mergulho. Quando ele sai para fora, eu imagino o Espírito Santo em cima das águas, e ele, quando sai para fora, a pele dele era como a pele de uma criança, ficou sã. Imagine ali agora o agradecimento, o elogio, aquele desespero de emoção: eu estou curado, eu estou curado. Deus cura, sim, depende da fé, né? Do esforço, né? Da dedicação, né? Do crente. Imagine Deus abrindo as portas, não tem porta, né? Para o seu servo, para os seus filhos, a liderança ao qual está clamando, tocou o coração de Deus, tocou, chegou com cheiro suave, né? Ao seu trono, ao seu reino, e agora Deus vai fazer proeza, prodígio e maravilha. Não te preocupa, Naamã, e a partir de hoje
Eu estou no cenário para mudar o rumo da história. Permita-me, Senhor, fala ele para Eliseu, já que não quer esses presentes, levar duas caçambinhas de terra, aleluia, e quando o rei se prostrar para adorar a Remon, eu adorarei o Deus de Eliseu. E assim sucessivamente. Imagina agora Israel e a Síria unidos, país pequeno com um país grande, um país fraco com um país forte, né? E os homens de Deus, imagine agora um capitão a favor de Eliseu, materialmente falando, espiritualmente o Todo-Poderoso. Amém? Só até aqui eu agradeço a oportunidade. Amém? Louvado seja Deus, amém, igreja? Palmas que louvam a Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, santo, santo.